Deus. Ela jamais voltará para o Senhor vazio. Usa-nos somente como instrumento do Senhor nessa noite, ó Deus, para abençoar o teu povo, Pai. Essa oração que nós fazemos no nome bendito e eterno do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor diz na sua palavra que nós estavam mortos. Não, ele quer dizer que não seria a morte natural. A pessoa que morreu foi enterrada. Mas quando diz a morte, está dizendo assim, a morte espiritual. Por que a morte espiritual? Porque lá no Jardim do Éden, nós entendemos que quando deu a ordem a Adão para que não comesse da fruta, mas infelizmente comeu, aconteceu o quê? O pecado. O pecado, ele nos cega. Ele nos tira da presença do Senhor. Ele nos faz separação entre você, entre eu e Deus. Então nós éramos filhos da ira. Nós éramos considerados como pessoas que não tinham condições de ser salvas. Nós não tínhamos condições nenhuma de poder fazer algo para alcançar a salvação. Não tinha condições de fazer nenhuma obra aqui na terra. Por quê? Porque nós, como homens, como feitos de tuas mãos, não teríamos tal proeza que Deus nos fez. E ele continua dizendo assim: por quê? Quando aconteceu esse algo inusitado no Jardim do Éden, quem realmente realizou isso? Quem realmente colocou isso para que o povo hoje sofresse através dos pecados? Nós sabemos que quando ele diz assim, ao ar, da potestade do ar, sabemos claramente que Satanás, ele realmente que luta contra o povo de Deus, ele que quer realmente derrubar o povo de Deus, é ele que realmente que faz as coisas do mal, e nós sabemos que nós deixamos se levar por tais situações, e não prestamos atenção que Satanás está operando na terra. Esquecemos desse grande detalhe. Sabemos que nós vivemos no mundo, sabemos realmente que temos as consequências que o mundo traz para cada um de nós, e reconhecemos que essa potestade que opera nos filhos da desobediência, ela é a causa de todo o mal. O mal realmente que nos conduz à perdição eterna. Porque nós não entendemos, não compreendemos como Cristo realmente realizou a sua obra aqui na cruz do Calvário. Quando Satanás quis fazer a sua rebelião, quis realmente transformar o homem como feitura sua, e não conseguiu. Porque quando ele vê o homem como feitura, como Deus realizou. Ele não tem esse poder para fazer o homem. E quando ele vê o homem, ele vê Deus. Deus que o criou, porque Deus tem o poder de criar. E quando Jesus realizou por nós essa obra da redenção lá na cruz do Calvário, nós estamos mortos. Por que mortos? Porque nós estamos separados de Deus. E os nossos pecados faziam a separação de Deus. Porque a Bíblia diz em Isaías que por mais que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei branco como a neve. Porque Jesus tem o poder de transformar o pecado e nos purificar de toda a injustiça que há. Porque em São João diz assim: se pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai, o qual realmente está lá para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. Quando Paulo escreve essa igreja a Éfeso, por exemplo, não só ele escreveu, nós olhamos também no Apocalipse que João também escreveu essa igreja lá do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. E nós, por exemplo, quando ouvimos essa voz, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós atentamos para a palavra do Senhor, quando alguém nos falou dessa palavra, quando alguém veio atrás de nós para falar do amor de Cristo, nós, por falta de conhecimento, de entendimento, não compreendimos a palavra de Deus. Imagine esse povo aqui, quando Paulo escreve essa carta, por exemplo, dizendo assim, ó, vocês estavam mortos, mas naquela época aquelas pessoas pensavam assim, vocês morreram como? Os meus entes queridos morreram, e aí? O que eu vou fazer com eles? Eles não tinham essa consciência que nós temos hoje, porque hoje nós temos a palavra de Deus, onde podemos examiná-la, as escrituras, e entender realmente o que é essa morte. Então essas pessoas não tinham essa consciência do passado. Então nós olhamos algumas dificuldades. Hoje, por exemplo, muitas pessoas não compreendem o Evangelho, não compreendem a salvação, não compreendem a obra de Cristo, da redenção de Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele quer realmente uma posição que você deve tomar.
sair da sua zona de conforto, sair realmente daquilo que você está fazendo, porque quando nós realizamos aqui na terra a obra de Deus, quando falamos a palavra de Deus, nós estamos proclamando as boas novas do Evangelho, nós estamos proclamando realmente aquilo que Deus quer que eu faça, que você faça, é proclamar, retirar a vida que estão perdidas, as vidas que estão realmente necessitando do Evangelho, de ouvir a voz de Deus. Mas muitos de nós, às vezes, ainda precisamos ouvir essa mensagem. Por quê? Porque muitos de nós, às vezes, não temos essa certeza. Será realmente de fato que eu estou salvo? Será que de fato Cristo morreu por mim? Será verdade que isso é verdade, que é real, que Cristo realmente ele veio? Eu não vi, eu não estava lá. Mas eu entendo pela fé realmente que o Senhor realizou por mim essa obra da redenção. E dizendo, vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. Vocês estão mortos espiritualmente e vocês não podem receber a graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus é correspondida pela obra de Deus na cruz do Calvário. Quando ele diz realmente que nós devemos entender e compreender, quando diz a ira que estava sobre nós estamos condenados à perdição eterna. Todos nós estamos condenados à perdição eterna. Mas quando você ouviu, quando você entendeu essa palavra, quando você ouviu essa mensagem, você foi transformado por ela, porque ela tem poder de transformar os corações, tem poder de transformar qualquer coisa, desde que você queira. Deus jamais vai fazer algo na sua vida que você não queira fazer. Deus jamais vai transformar a sua vida se você não quer ser transformado. Deus não vai fazer nada se você não quiser que Deus faça. Porque Deus é um Deus de ordem, é um Deus de decência, é um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com o ser humano, um Deus que quer ver o bem do ser humano. Porque muitos ouvem a mensagem e não reconhecem a mensagem de Deus. Porque as pessoas não se preocupam realmente em saber que Cristo realizou por nós a obra da redenção, uma obra que eu não podia realizar. Quando ele disse assim, quando Cristo foi crucificado, levou lá na cruz do Calvário toda a cédula contrária à minha vida. Deus cravou lá no Calvário lá a cédula contrária, aquilo que me condenava. Cristo me libertou lá no Calvário, me libertou, me deu, trouxe salvação. Ele recebeu, o que Cristo recebeu lá na cruz? Coisas boas? Não, Ele se deu por nós. Nós às vezes não entendemos isso, não compreendemos isso. Por quê? Porque Cristo realizou a obra na cruz do Calvário. Você consegue observar isso? Você consegue viver isso na vida de você? Saber da obra da redenção que Cristo realizou por mim, que foi açoitado, que foi crucificado, que carregou a sua cruz. Por que Ele carregou isso? Por que Ele fez isso? Porque Ele me amou. Amou a mim e amou você. Este foi o amor dele, este foi o grande amor demonstrado por nós lá na cruz do Calvário. E o texto diz assim: entre os quais também nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne. O homem natural não conhece Deus. O homem natural não vai chegar ao conhecimento de Deus. Pelo seu conhecimento, jamais um homem natural conhecerá a Deus. Porque Deus transforma o caráter do ser humano. E nós, pela nossa razão, jamais chegaria ao conhecimento de Deus. Porque a minha razão não leva a Deus. Mas a minha fé sim leva a Deus. Quando você conhece e reconhece a obra da redenção que Jesus Cristo realizou por nós lá na cruz, você é lavado, você é remido, você é transformado. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se hoje nós estamos aqui, é pelo nosso mérito? É porque eu sou bonzinho, porque eu sou bom, eu posso fazer isso? Não é pelo mérito, mas é pelo mérito de Jesus Cristo. Ele nos concedeu a graça, a bênção de podermos falar da palavra, de poder dizer que Jesus Cristo liberta, Ele cura, Ele salva, porque Ele tem poder para isso. Eu não tenho poder para salvar ninguém, mas Jesus Cristo tem poder para transformar a vida. Jesus Cristo é poderoso por que Ele é poderoso? Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E diz assim: e ninguém vai ser salvo pelas obras, né? Quantas pessoas nós vimos que querem realizar obras e obras e obras, e dizendo que serão salvos pelas obras. Mas também reconhecemos nós cristãos também que devemos realizar as nossas obras. Por quê?
Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Então, se nós não realizarmos, não fizermos a obra de Deus aqui na terra, a qual Deus nos constituiu como ministro do Evangelho para transmitir a mensagem para as pessoas, o que eu faço então? Que parte do corpo eu faço? Em que parte do corpo eu estou inserido? Em que parte do corpo eu posso trabalhar, eu posso fazer? Mas Jesus Cristo, ao rezar por nós ali, essa salvação, Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Graça é um favor que nós não merecemos. Graça é um favor que você não merece, que eu não mereço. Mas eu reconheço e aceito essa graça de Deus. Por que eu aceito essa graça de Deus? Porque foi ela que me deu a esperança. Porque sem ela eu não teria esperança. Sem ela eu não poderia ter a salvação em Cristo. Sem ela eu não poderia ter certeza que um dia eu partindo dessa terra, eu vou viver eternamente com Cristo. Porque eu reconheço, eu sei isto. E eu preciso viver essas palavras, entender realmente que Cristo me salvou. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, aonde habita a justiça de Deus, e Ele move através de mim, e usa cada um de nós para realizar a tua obra, temos a certeza da salvação em Cristo. Quantos de nós temos a certeza que nós somos salvos? Essa salvação, acho que salvação é essa? Muitas pessoas não aceitam essa salvação. Que salvação? Querem viver o aqui e o agora. Muitas pessoas querem viver nesse mundo, dizendo que aqui morreu, acabou todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo diz nessa igreja, diz assim, vocês estavam mortos. Por quê? Porque o curso desse mundo, o inimigo de nossas almas está aí no mundo. E ele vai fazer tudo ao contrário, vai dizer tudo que é contra Deus. Ele não vai perdoar. Ele vai fazer algo terrivelmente. Por quê? Porque ele quer destruir o ser humano. Lembra Jó? Na reunião lá, Deus diz assim: que fazes, Satanás? Onde tu estavas? Ele diz assim: de rodear a terra. Você viu a expressão? Deus é tão simples, assim, de onde estava Satanás? Como Deus não soubesse. Deus sabia onde ele estava. Mas perguntou para ele: de onde estava Satanás? Estava de rodear a terra. Disse o meu servo Jó? Senhor, lógico que eu vi o seu servo Jó. Ele é rico, é milionário, tem tudo, não falta nada. Aí é fácil servir ao Senhor, né? Aí Deus disse assim: vá lá, arranque tudo que tens, mas não toque na sua alma, e verás se ele blasfema contra o meu nome. Será que nós, irmãos, quando passamos dificuldades adversas, nós abandonamos a Deus, não esquecemos de buscar a Deus, esquecemos que nós somos servos de Deus, e às vezes tomados pela raiva, agimos contrariamente à vontade de Deus, e não fazemos a vontade de Deus? Por quê? Porque o velho homem ainda, ele vive dentro de mim. O velho homem está dentro de mim ainda. Ele não foi banido dentro de mim, esse velho homem. Ele pode ressurgir, desde que eu deixe ele ressurgir. Mas se eu deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, eu não vou deixar ele ressurgir. E se eu deixo ele ressurgir, qual a vontade que eu faço? A vontade de Deus ou a vontade da carne? Como diz assim: vocês foram salvos obediente à fé, mas trazendo a vontade de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou com um amor eterno. E através desse amor, juntamente com Ele, ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestial. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. É o povo de Deus, aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue. Nós somos propriedade de Deus. E se nós somos propriedade de Deus, nós devemos buscar aquele que fez tudo por nós. Buscar, adorar esse Deus, poder realmente conversar com esse Deus, entender esse Deus e poder dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade. E se nós estamos aqui e temos essa oportunidade de fazermos isto e não o fazemos, nós erramos. Por que erramos? Porque Deus Ele quer que você faça a vontade dEle. Ele quer realmente que você seja bondoso, que você tenha fé, que você realmente, através da obra da redenção que você entendeu, fosse feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
Deus criou nós para as boas obras, não para as más obras. As más obras não vão herdar o reino de Deus, mas as boas obras sim vão herdar. Nós, quando éramos do passado, quando nós não conhecíamos a verdade, as nossas obras não eram más, nossas obras não condiziam com a vontade de Deus. Mas quando nós entendemos essa palavra, quando Efésios entendeu essa palavra, ele entendeu que através da morte nós teríamos vida, e vida com abundância. Por quê? Fomos libertos, fomos mortos para esse mundo, nós éramos mortos espiritualmente e mortos também para o mundo, porque nós íamos morrer e não teríamos nenhuma salvação. Mas quando você reconheceu essa graça salvadora, vinda de Deus para você, e alcançou a sua vida, por graça e misericórdia, você foi alcançado por essa graça. Você deve agradecer a Deus, por quê? Porque essa graça se manifestou em Cristo Jesus, para que através dessa graça pudéssemos ser salvos, e salvos para sempre. A esperança que nós temos hoje, a esperança, ela não vai até a sepultura. A sepultura é só uma consequência da nossa vida aqui na terra, do nosso corpo. Mas a esperança, ela vai além da sepultura. Porque se eu tenho fé, a minha fé está além da sepultura. Eu vou viver eternamente a partir da sepultura, que eu viverei eternamente com Cristo. Nós vivemos eternamente aqui na terra? Não, na terra não vamos viver eternamente. Temos um período aqui na terra. Mas a nossa esperança consiste após a nossa morte. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas são fatos e convicções daquilo que nós esperamos. Quem nós esperamos do alto? Quem nós esperamos? Como Deus diz aí em Tessalonicenses, ao ressoar da última trombeta de Deus, os mortos em Cristo vão ressuscitar e vão encontrar com o Senhor nos ares. Depois os vivos serão transformados e encontrar o Senhor nos ares para todo ou sempre. Ao ressoar a trombeta de Deus, a saber a situação que nosso país passa, a situação que nós temos passado, a Bíblia diz que haverá terremotos, haverá morte, nação contra nação. Tudo isso há hoje, mas isso ainda não é o fim ainda. Isso é só o princípio de dores, Mateus 24. Nós cristãos que fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós somos servos do Altíssimo. Nós devemos dedicar a nossa vida inteiramente a Deus, porque Ele nos deu esperança, nos deu algo que nós não poderíamos alcançar de forma alguma, nos deu condições a chegarmos a Deus novamente, porque estávamos desligados de Deus, e desligados de Deus nós não tínhamos nenhuma comunhão com Ele, e através de Cristo, Ele nos trouxe verdadeiramente comunhão, verdadeiramente com o Pai, Ele nos ligou verdadeiramente com o Pai, porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Ele que nos liga diretamente com o Pai. A religião, qual é a sua religião? A minha religião é Cristo. Ele é a minha religião, porque Ele me liga com o Pai. Através dele, da obra da sua redenção, Ele me ligou novamente com Cristo. E se hoje estou aqui, é porque Ele me salvou. Um dia Ele me buscou. Um dia eu ouvi a sua voz, e um dia eu reconheci essa voz. Hoje eu não estaria aqui se eu não tivesse reconhecido essa voz. Talvez estaria morto, preso, alguma coisa assim parecida com isto. Mas é tão ruim quando você está aprisionado nas mãos do inimigo, porque você faz só a vontade do homem, faz só a vontade da carne. Mas quando você está na mão do Senhor, Ele vai te moldar, Ele vai te capacitar, e Ele vai te abençoar. Porque Ele diz na sua palavra que nem o mal chegará a sua tenda. Todos aqueles que reconheceram essa obra da redenção, todos esses que entregaram a sua vida a Cristo, todos esses que estão dedicando a sua vida ao Senhor, estarão com Ele para sempre, porque reconhecemos que nós mesmos jamais poderíamos fazer algo para mudar alguma coisa, para salvar. Nada que eu pudesse fazer jamais chegaria na presença de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele fez isso por mim, Ele realizou por nós esta obra, porque fomos feitura dele, fomos criados em Cristo Jesus para as obras, que preparou de antemão para que andássemos nela. Fez assentar-se a Cristo Jesus, fez assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade conosco em Cristo. Essa bondade que Cristo nos outorgou através do seu ministério aqui na terra, quando ele realmente deu ordem aos seus discípulos, quando ele andou com os seus discípulos e pôde ensinar os seus discípulos, mostrando o caminho da verdade. Hoje você tem a oportunidade, hoje você tem a Bíblia na mão, hoje você tem tudo o que aconteceu. Hoje você pode abrir, ler, examinar as Escrituras, mas o povo não tinha essa condição. Na época dos Efésios, eles não tinham essa Escritura que nós temos hoje. Eles não tinham realmente nada palpável. Eles tinham as coisas que as pessoas falavam, que o apóstolo falavam, que os profetas falavam, que seus discípulos falavam. Como no passado. No passado não havia Bíblia. Não tinha essa Bíblia, mas como que era feito? O pai passava para o filho para o neto, para o bisneto e assim por diante. Contava as histórias do seu povo, para que essa história não fosse esquecida. Será que nós contamos para os nossos filhos, por exemplo, a história de Deus, a obra da redenção? Será que nós falamos para os nossos filhos como que Deus fez a obra dele lá na cruz do Calvário? Ele ouvindo, ele vai descobrir sozinho. O nosso dever é ensinar os nossos filhos a seguir o caminho da verdade. Porque se nós não ensinarmos, o mundo está aí. O mundo vai ensinar outras coisas que não é de Deus. E aí? Você vai chorar depois? Amargamente, porque você não quis ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor? Porque a Bíblia diz aqui assim, ó: instrua a criança no caminho que deve andar, para quando se envelhecer não se desviar do caminho. Não quer dizer que ela não vai se desviar do caminho. Ela pode até se desviar do caminho, mas ela vai conhecer o pai dela. Ela sabe quem é o pai dela. E um dia ela vai voltar. Mas nós temos essa oportunidade. Tivemos essa oportunidade de reconhecermos a Cristo, de reconhecermos a sua obra lá na cruz do Calvário. Talvez você vai tantas vezes falando dessa obra do Calvário. Quanto mais nós falamos da obra do Calvário, quanto mais pregamos a Cristo crucificado, quanto mais falamos da salvação em Jesus Cristo, temos a certeza realmente que Ele nos amou. E através dessa obra, estamos aqui. Porque se essa obra não tivesse realizado, se homens do passado, que morreram, que foram foi cerrado ao meio, foi jogado aos leões, foram mortos por causa dessa palavra. Porque reconheceram e sabiam que essa palavra chegaria nessa época, nesse momento, para aquelas pessoas que não viram. Mas essa palavra, ela chegou até nós com muitas mortes de grandes homens de Deus, lutou para que essa palavra estivesse hoje conosco aqui. Hoje nós temos 2, 3 Bíblias em casa. De que vale tudo isso, né? Por vidas que se deram por nós, vidas que morreram lá no passado, para que nós tivéssemos hoje essa palavra. Que para alguns ela fica só guardada na penteadeira, na escrivaninha, ou aonde seja. Só usa ela no domingo, quando vai para a igreja. Aí você abre a Bíblia, você leva a Bíblia para a igreja, aí você vai abrir a Bíblia e você vai ler. Mas em casa, às vezes, eu não tenho esse tempo para poder fazer essa leitura dessa palavra, poder examinar o que Deus está falando comigo, o que Deus quer me usar, de que forma Deus quer me usar, como eu devo proceder na casa de Deus, como eu devo fazer isso, se eu não tiver a instrução da palavra de Deus, se eu não buscar essa palavra, se eu não quiser essa palavra para mim, eu jamais poderei mudar essa verdade, porque ela é a verdade. Eu jamais poderei dizer que isso não é verdade, que essa palavra ela é verdade, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é verdade. E se ela é verdade, nós reconhecemos que ela tem vida e que ela transforma vida, que ela transforma os corações das pessoas e que ela, através dela, que chegou até nós, pudéssemos ter conhecimento da verdade do Senhor, pudéssemos ter, sabemos da sua riqueza, da sua promessa que nos deu na cruz do Calvário. Quando o povo lá do passado, por exemplo, Moisés tirou seu povo do Egito, eles sabiam, já tinha uma profecia já, dizendo realmente que José do Egito
Quando ele realizou a obra lá, como foi governador do Egito, já tinha sua promessa que o povo seria liberto dos 400 anos de escravidão. Então nós temos promessa, irmãos. Como o povo tinha promessa, nós temos promessa da vinda de Cristo. E essa promessa virá, essa promessa acontecerá. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Isso é certeza, isso é absoluto. Porque é verdade, porque reconhecemos que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Cristo. Aqueles que foram lavados, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E hoje estão assentados em lugares celestiais, como propriedade exclusiva de Deus, para pregoar as boas novas. Quando chegarmos na presença do Senhor, o que nós iremos dizer? Quem nós queremos ver quando chegarmos na presença do Senhor? Eu quero ver Paulo, eu quero ver Abraão, eu quero ver Moisés. Mas nada melhor do que estar aos pés de Cristo, ver o Cristo que morreu por mim lá na cruz do Calvário. É essa certeza que nós temos, de saber, de conhecer o nosso Redentor, aquele que vive e reina para sempre, aquele que deu a vida lá na cruz do Calvário, foi morto, mas ressuscitou, e através da sua vida, da sua ressurreição, ele nos trouxe também vida, e vida com abundância, e nos garantiu essa vida eterna, que não é comprada, que não é negociada, como hoje nós vimos que essa salvação ela é negociada pelos mercadores hoje. As palavras têm sido anunciadas, têm sido vendidas por preços, e as pessoas pagam. E reconhecemos que nada podemos fazer para poder alcançar a salvação, a não ser em Cristo Jesus. Nós não pagamos nada. Jesus Cristo pagou por nós lá no Calvário a obra da redenção, porque Ele sabia e reconhecia que eu e você um dia iríamos reconhecer Ele como Senhor. Por isso que Ele diz na sua palavra: bem-aventurado aqueles que não viram, mas são felizes aqueles que não viram e creram em mim. Esses são bem-aventurados. Eu não vi Cristo, você viu? Não, nós não vimos Cristo, mas temos certeza absoluta que Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Estamos preparados para isto? Estamos com nossos corações e nossa mente preparados para a vinda de Cristo? Nós se preocupamos com a vinda de Cristo? Estamos preocupados realmente se Cristo vai voltar mesmo ou não? Mas já é muito tempo, Cristo está demorando demais para voltar. Às vezes para algumas pessoas está demorando, mas para nós não está demorando, porque Deus tem um tempo certo determinado por Deus um dia, para buscar a sua igreja. E esse dia eu estarei com Ele para todo sempre, porque reconhecemos que Cristo é a única esperança que nós temos nessa terra, que é a única esperança que nós podemos alcançar em Cristo, que é a única esperança que Ele vai nos levar para o céu eternamente, que é a única esperança que me dá certeza de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para ter a bodas do Cordeiro, para poder estar junto dEle eternamente. Toda tristeza, toda dor, todo luto, toda lágrima, tudo isso será passado. Tudo isso vai passar. Lá haverá alegria e gozo eternamente, porque Deus é eterno. Ele nos fez eterno para vivermos no seu reino, o reino de paz, de alegria. E nós hoje entendemos que essa alegria vai se completar um dia, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Estaremos prontos verdadeiramente para isso? Estamos preocupados com a vinda de Cristo? Estamos atentos, olhando pelos acontecimentos que acontecem, os acontecimentos do mundo, para a volta iminente de Cristo? Ele virá, e aqueles que ouvirem a sua voz irão encontrar com o Senhor. Aqueles que ouvirem a trombeta do Deus vivo estarão para sempre com o Senhor, e encontrarão o Senhor nos ares, para junto para onde eu estiver. A Bíblia diz assim, lá em São João 1, 2, 3 eu acho, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai
há muitas moradas. E eu vou preparar lugar, e eu vou preparar a morada, para quando eu vier, eu vou buscar vocês, porque eu vou voltar para o Pai, e vocês vão voltar comigo, porque a morada de vocês estão sendo construída lá no céu. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa morada, criada não por mãos humanas, mas por mão eterna. Estaremos para sempre com o Senhor. E podemos louvar, como diz em Apocalipse, né? Os santos dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de toda honra e de toda a glória. Quando ele olhou e viu, quem poderá abrir o livro? O livro, quem pode desatar esse livro? João olhou para o mundo todo, não viu ninguém poder desatar esse livro. Mas ele olhou ao lado e viu um cordeiro. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a pessoa que vai desatar os 7 selos e vai nos dar a vida eterna. Não porque merecemos, mas porque nós cremos, porque entregamos a nossa vida a Ele. Que isso seja uma certeza em nossa vida. Que isso deve ser lá dentro do meu íntimo a maior verdade que possa haver na face da terra. Cristo, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele vai nos conduzir à vida eterna. Amém?